Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Nós estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos estudando Paulo e Estevão, estamos no capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, e hoje nós gravaremos o quinto e último vídeo desse capítulo. A partir da próxima semana, nós já entraremos no capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios. Mas nós vimos no vídeo anterior a circuncisão de Tito. Paulo ficou bastante contrariado com o feito e logo depois a decisão, junto com Simão Pedro, de retornar às cidades onde ele e Barnabé fizeram as excursões de propaganda para de alguma sorte recolher recursos com o objetivo de dar andamento às necessidades mais imediatas na igreja de Jerusalém, na igreja de Antioquia, e a partir de então estabelecer uma espécie de método para a autossustentabilidade dessas igrejas. Então ele também contou de dois novos então ele também contou com dois novos colaboradores, Silas e Barsabás, dois discípulos amigos da gentilidade, que nós vamos ver de agora em diante serão especialmente úteis para essa nova fase do cristianismo primitivo, essa fase, portanto, inicial e decisiva para a planta nascente do Evangelho. E aí, Emmanuel vai dizer que dentro de uma atmosfera de muita harmonia, eles começaram a confabular e falar dos detalhes interinos, né, com respeito a essa logística que eles iriam fazer de retornar às cidades e aproveitar para difundir o Evangelho para regiões ou áreas adjacentes que eles ainda não tenham ido. E Emmanuel vai fazer uma nota muito especial quando ele vai dizer: fato digno de nota, a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua, para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Então, essa nota, embora ela possa parecer assim bastante detalhista, sem necessariamente grande valor ou representação, mas mostra o foco, a concentração, a importância da gente unir esforços, se envolver com a tarefa, com a atividade que a gente desenvolve e não deixar que o nosso passado, que o sentimento de culpa nos atormente, para que a gente não saia do prumo certo, né? Para que a gente não se perca, não tire o nosso foco nem um minuto, o nosso objetivo de mira, porque nós conseguiremos aquilo que mantivermos em mira. Emmanuel tem uma mensagem que ele faz isso, né? Assim como na esfera material, né? Quando a gente quer passar num concurso, a gente estabelece plano de estudo, estuda várias horas durante o dia, né? Faz aqueles resumos, mapas mentais, para poder fixar bem o conteúdo, tem várias estratégias. Aqui também, para que essa propagação evangélica se desse a contento e para que esse projeto funcionasse, ele mantém o foco total, desprezando e se blindando em relação aos bons hábitos mentais de quaisquer irradiações ou influências negativas que pudessem se acercar. Porque hoje, como outrora, nós temos essa influência, né? Nós sabemos disso, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Quando nós sintonizamos o nosso pensamento, a gente recebe essa força de todo mundo que está naquela faixa. Então, isso é bastante representativo. E então, com tudo ajustado, eles decidiram regressar e, para a surpresa, principalmente de Paulo, Emmanuel vai dizer: solicitado pela irmã, Barnabé dispusara-se a aceitar a contribuição de João Marcos em uma nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Ele achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Aqui cabe um parêntese. Muitas vezes,
a gente, até por ter uma intimidade com as pessoas que a gente convive mais de perto, né? A gente acha que não precisa perguntar, que não precisa saber a opinião da pessoa, né? Que a pessoa é como se a pessoa tivesse a obrigação de aceitar aquilo ou que se para nós é uma coisa normal, uma coisa tranquila, que a gente quer, a gente acha que o outro tem a obrigação também de entender aquela demanda da mesma forma. Só que nós somos diferentes, né? Nós somos mundos diferentes, pensamos de formas diferentes. E mesmo duas pessoas que têm um profundo amor, né, uma afeição legítima uma pela outra, elas têm o direito dado por Deus de liberdade de consciência. Então, por exemplo, eu acho que suco de maracujá é uma delícia, que me acalma, revigora, refresca. Eu adoro suco de maracujá. E por isso eu acho que todo mundo vai gostar também, isso não tem o menor senso. Principalmente quando a gente não está falando de suco de maracujá, mas está falando de uma pessoa que vai ser um auxiliador, um ajudador, né, um companheiro dos dois, né? Porque o suco de maracujá você toma, passou. E um companheiro que vai ficar ali tendo aquela convivência por um tempo mais ou menos prolongado. Mas mesmo assim, Paulo reage bem, né? Mano registra que ele não se magoou, não se melindrou, simplesmente esperou, aguardou o tempo. E esse é o posicionamento de quem tem experiência, de quem tem maturidade psicológica, né, de quem tem inteligência emocional e sabe lidar com conflitos. Aqui a gente vê que o Paulo não é mais aquele Saulo colérico do início. Aqui já é um Paulo temperado, um Paulo ponderado, equilibrado, né, que consegue lidar, ter maior jogo de cintura, dar respostas e soluções para os desafios que lhe são impostos. Então Emmanuel vai dizer que ele agiu naturalmente. Aí eles foram se revezando, Paulo, Silas, Barsabás, João Marcos e Barnabé, se revezando na tarefa apostólica, anunciando o reino de Deus e fazendo curas por onde passavam. Até então estava às mil maravilhas. E isso é interessante, porque quando Emmanuel fala de que eles se revezavam na tarefa de pregação das verdades eternas, isso mostra de que todos nós podemos ser úteis. A messe, ela é aberta para todos. Não há trabalho que só Patrícia, só João, só Francisco que podem executar, né? É lógico que há certos trabalhos que demandam algumas capacidades, não digo capacidades. É lógico que há trabalhos que, se a pessoa tiver uma maior afinidade, pode desenvolver com uma maior tranquilidade. Mas isso não inviabiliza ninguém para o trabalho. Principalmente em relação à pregação das verdades eternas, se você tiver um coração de boa vontade que se afine com o pensamento. E então, dentro desse contexto, Paulo expõe para o grupo o projeto de retornar às cidades onde ele e Barnabé foram, com o objetivo de recolher, né, esses recursos e, lógico, expandir essa excursão evangélica, a palavra de Jesus, para as comunidades que, porventura, ainda não tenham sido bafejadas pela Boa Nova. E aí, na igreja de Antioquia, Paulo designou Barsabás e Silas para eles darem andamento às tarefas. E assim foi feito. E então Barnabé finalmente se reporta a Paulo. Olha, Paulo, eu espero que você concorde com o retorno de João Marcos. E aí Paulo já fica sobressaltado. João Marcos? Eu quero levar João Marcos conosco para a execução dessa tarefa. E aí Paulo se posiciona. Eu não concordo. O seu sobrinho ainda é muito jovem para esse trabalho. E aí Barnabé se sente algo ofendido, porque ele havia prometido à irmã, sem falar com Paulo, de que João Marcos acompanhariam eles dois. E aí começou aquela contenda, né? Uma discussão simples. Só que, para a opinião de Paulo, e é o que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, que parece uma opinião bastante sensata, Emmanuel vai anotar o seguinte:
A readmissão de João Marcos, dizia o ex-doutor de Tarso, não era justa. Ele poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos e desprezar a oportunidade do sacrifício. Veja, por um lado, o que a gente lê? Paulo está agindo com prudência, está agindo com cautela, com cuidado, o mesmo cuidado que Simão Pedro, quanto o próprio Paulo, bateu às portas da casa do caminho, agiu. Não abriu de pronto, porque ele tinha uma obra para proteger, né? Pediu que ele voltasse depois. E aí ele enviou Barnabé na estalagem onde Paulo ficou para poder ver com os próprios olhos. Então, isso daqui é fruto de experiência, de vida, né? Barnabé tem um envolvimento emocional com o sobrinho, lógico. Havia feito uma promessa à sua irmã, então tudo isso deve ser levado em conta, né? Por quê? Amor também é disciplina. Amor também é educação. Amor também é dizer não. E às vezes a gente acha que amor é só atender todas as rogativas. Pense em uma criança pequena. Se a gente atende todas as rogativas da criança, a criança vai querer dormir 3 horas da manhã todos os dias, vai querer ver desenho 24 horas por dia, só vai querer ficar nos jogos, vai querer comer só doce e não vai ter a disciplina necessária para que ela possa sobreviver. Então isso é sumamente interessante. É uma primeira abordagem que a gente faz. E aí a conversa continua e Emmanuel vai dizer que Paulo posiciona Barnabé na seguinte indagação: o rapaz está preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos? Aí Paulo começa a repassar em revista tudo o que eles passaram: as perseguições em Antioquia, as enfermidades inevitáveis, a vez que eles dormiram ao relento e foram espoliados pelos ladrões, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento insensível em relação a Paulo, a prisão, né? E a flagelação que Paulo recebeu na prisão, tudo isso devia ser levado em consideração. Então ele pergunta: será que a alma do seu sobrinho está compelida a se regozijar com o testemunho? Não é aguentar, a se regozijar, a entender que isso daí é uma felicidade, é um mérito, é a glória. E aí, Barnabé, magoado, choroso, porque tinha sido impactado por aquela sinceridade, né? E aí é interessante, o que Barnabé responde? Afinal, nenhum desses argumentos me esclarece e me convence. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. Então a gente tem aqui um melindre bem sutil, né? O que Barnabé estava querendo dizer? Você faz isso porque não gosta de mim, porque não tem verdadeira amizade para comigo, porque o amigo atende o outro em tudo que pede. Só que aqui não era questão de amizade, aqui é uma tarefa. Então, acima dos nossos interesses pessoais está a tarefa que a gente abraça. Veja como esse ensinamento é profundo, né? Às vezes, a gente, em prol, a pretexto de atender a tarefa, a gente vai ter que dizer não para os nossos afetos mais queridos. E aí eu lembro de uma das passagens que é considerada até como uma moral estranha trazida pelo Cristo.
Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Porque Jesus estava dizendo que é para a gente odiar a nossa família, que é para virar as costas, a pretexto de seguir o evangelho? Ele nunca disse isso. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas tendem a fazer isso, né? Romper os laços com a sua família de sangue para poder se dedicar mais à mensagem, achando que isso é viver o evangelho. Viver o evangelho é dentro das nossas conjunturas, é mantendo tudo como está, né? Jesus não veio para desfazer laços familiares. Pelo contrário, a mensagem do evangelho é para fortificar, né? Para que a gente possa conviver bem, estabelecer relações amorosas, amistosas, fraternas com todos. Mas o grande ensinamento do nosso mestre aqui está na seguinte reflexão: a mensagem de que ele era portador é uma missão precípua. A primeira missão que nós temos é para conosco, para com o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E isso não é egoísmo, isso é auto-amor, isso é querer o melhor para nós. E aqui, além de Paulo estar querendo o melhor para ele, escolhendo a melhor parte, ele estava salvaguardando a tarefa, que era uma tarefa que estava ali sob o seu encargo, ele como representante. Então ele não podia atender a laços, né, a laços de afetividade pessoais com o objetivo de comprometer a mensagem. Então isso é interessante, porque Jesus veio para demonstrar o amor fraterno, o amor universal. Então ele utilizou sim a família como berço das relações que nós precisaríamos estabelecer com a humanidade, com mais da humanidade, né? Porque nós temos irmãos em outros mundos. Então, isso é sumamente interessante. E Paulo vive bem isso, né? Vive bem isso. É lógico que ele percebeu a mágoa, né? A chateação, o melindre de Barnabé, mas ele não podia atender aquele capricho. Era um capricho. Tanto que ele responde: isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Os nossos elos são sagrados. Então aqui ele estava falando de uma afeição legítima. E aí Barnabé retruca: mas não será falta de caridade desprezar um ensejo, talvez providencial? E aí o questionamento de Barnabé nos faz fazer a reflexão do outro ponto de vista, do outro lado. Poxa, mas o menino estava querendo ajudar, né? Será que porque ele abandonou a tarefa há um tempo atrás e agora está voltando, querendo trabalhar, ele não merece uma segunda chance? Será que não é o nosso ego que de não aceitar o retorno daquela pessoa? Será que a gente não está sendo orgulhoso, faltando com a caridade? Não está sendo egoísta, querendo a tarefa só para a gente? É muito interessante essa reflexão. E aí Paulo vai dizer: quase sempre a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me: ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade. E isso é interessante. E aí ele vai falar mais pra frente. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas sim um testemunho. A messe é do Cristo. Nós somos todos trabalhadores. Teremos sempre oportunidades de servir. É só querer trabalhar e já estar em condições para aquele determinado trabalho. Mas poderemos ser úteis sempre. Só que esse tipo de trabalho demanda um grau de desinteresse pessoal muito grande, a ponto de sofrer flagícios, sofrer perseguições e não abandonar. Porque se abandonar, iria prejudicar o trabalho que já estava sendo construído. Então, ele vai dizer: se interrompemos a tarefa começada, é sinal
de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Ele não simplesmente dispensou. Não, não quero esse menino aqui não. Não foi nada pessoal. Foi uma análise sensata. Se ele, em algum momento, desistiu, é porque ele ainda não está pronto. Ainda precisa passar pela experiência. O próprio Paulo não passou? Se internou no deserto. Tentou falar em Jerusalém, não conseguiu. Fugiu, precisou fugir de cidades não por medo, mas para não atrapalhar o trabalho sendo construído. Precisou passar por cima do próprio orgulho infinitas vezes. Engolir a seco a circuncisão de Tito. Foi apedrejado, foi preso, flagelado, tantas coisas. Ele precisou, ao voltar para a sua cidade natal, falar com o Pai e escolher entre o Pai e Jesus. Então, ele passou por muita coisa, que tudo serviu para esse amadurecimento, foram essas experiências necessárias. Então, ao ver dele, e um ver bem sensato, João Marcos ainda não estava pronto. Então, aqui ele estabelece a diferença entre experiência e testemunho. Experiência a gente tem. A vida vai nos apresentando as provas, os desafios que a gente vai enfrentar com mais ou menos coragem, escolhendo hora certo, hora errado, né? Se equivocando, renovando atitudes. Mas testemunho é para quando a gente já está realmente num grau decisivo, já passou por muitas experiências e já se sente apto. Agora, a pergunta que a gente faz é: e quando é esse momento? Como é que a gente vai saber? E aí Paulo também diz isso, que eu acho maravilhoso. Ele fala: nós não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque nesse particular cada um se revelará por si. A árvore boa não pode dar bons frutos, assim como a árvore má não pode. A árvore boa não pode dar maus frutos, assim como a árvore má não pode dar bons frutos. Mas esses frutos, e aí tem uma mensagem que Emmanuel vai desdobrar isso, não está na epiderme das sensações. É um fruto que a gente precisa analisar intimamente, com cuidado, com o tempo, com a resposta às experiências, com observação. E nada disso eles tinham naquele momento. A tarefa era imediata. Então, por isso pensamos que Paulo foi extremamente sensato e justo na sua análise, acima dos laços de afeição. Que ele não odiava João Marcos. Tinha carinho pelo rapaz, mas sabia que ele ainda não estava pronto. E aí, para que não fique com aquele clima de tristeza, ele diz: olha, você vai para Chipre com João Marcos, estou refletindo nisso. Silas fica comigo para Tauro, e a igreja de Antioquia fica com Barsabás e Tito. E aí cada um fica numa frente de serviço. Lá em Chipre tinha um campo adequado para os trabalhos, porque ainda estava no começo. Eles já tinham passado por lá, mas precisava de uma cooperação melhor. E aí então o João Marcos poderia ter essa experiência lá. E aí Emmanuel vai concluir dizendo: Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, e depois de se abraçarem ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava diferentes destinos. Às vezes é assim que ocorre na nossa vida, né? A gente gosta tanto de uma pessoa, tem uma profunda afeição, gosta demais, mas por alguma razão a vida nos chama a searas diferentes. É da vida. São os desígnios insondáveis de Deus que a gente precisa aprender a respeitar. Se a gente ainda não consegue compreender, que pelo menos a gente se cale e respeite, porque Deus sabe o que faz. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil. Até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.